Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu quero bater um papo rapidão, sem firulas, contando para vocês que eu cancelei a minha ordem da Canon R5. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou Canon maníaco, eu recomendo e continuarei recomendando várias câmeras da Canon aqui no canal, inclusive fiz a tradução simultânea do lançamento da Canon EOS R5 e estava tão empolgado com essa câmera que eu a comprei num pre-order, antes que ela estivesse disponível para venda eu já coloquei um pedido lá na B&H. O problema é que essa câmera vendeu tanto que mesmo depois que ela foi lançada e começou a ser entregue, ela não estava disponível para ser entregue para mim. E ficou diversas semanas, muitas semanas fora de estoque, o que me deu a oportunidade de pensar melhor, avaliar as minhas alternativas e assistir diversos reviews de pessoas que de fato receberam a câmera e estavam compartilhando a sua experiência. Aí depois de muito pensar, então, eu tomei a decisão, cancelei a minha Canon EOS R5 e ao invés dela, comprei a Sony A7S III. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram os motivos que me levaram a cancelar a minha ordem da Canon EOS R5 e por que eu acho que a Sony A7S III vai ser a melhor opção para as minhas necessidades. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers e se você é novo aqui eu quero te contar que este é um canal de audiovisual que tem conteúdo novo toda semana. Também quero te contar que eu lancei um curso de fotografia para iniciantes, é o primeiro link na descrição. É um curso que foi focado na didática, para ajudar pessoas que estão começando, quem está saindo do celular, quem comprou sua primeira câmera, para que você tire o máximo de proveito possível do seu equipamento e não deixe que a falta de conhecimento sobre técnicas fotográficas ou mesmo barreiras tecnológicas seja um empecilho para a sua criatividade, para que você possa desfrutar tudo que você quer capturar mesmo com as suas imagens. Quem comprou esse curso está me dando feedbacks muito positivos, ele não é caro e eu acho que você vai gostar. Chega de jabá, vamos falar aqui sobre a minha experiência com relação a Canon EOS R5 e a Sony A7S III. Deixa eu começar te dizendo que eu não virei um Canon hater, eu continuo sendo um dono orgulhoso da Canon T6i, da Canon 90D que está me gravando nesse momento, continuo tirando muita foto com a minha 6D Mark II, tem um monte de lente da Canon, recomendei e continuarei recomendando câmeras da Canon aqui no canal, e vou chegar a dizer que a Canon EOS R5 é melhor do que a Sony A7S III em uma série de quesitos. Ela é melhor em fotografia, obviamente é melhor tirar foto com a R5 do que com a Sony A7S III, ela tem um IBIS melhor, ela tem uma usabilidade, né, com relação a você navegar nos menus, o conforto da câmera é muito melhor do que a Sony A7S III, e com relação às lentes, essas lentes RF que a Canon está criando são fantásticas, a habilidade de você poder colocar um adaptador relativamente barato, e aí usar suas lentes de DSLR com a sua câmera mirrorless. São fantásticas. Poder ter tantas opções de lentes de marcas alternativas, lentes usadas, com muito mais opções do que você encontra na Canon, na Sony, faz com que a R5 seja uma opção bem interessante, seja uma câmera fantástica. Só que ela não tem aquilo que eu preciso e tem especificamente 3 coisas na Canon R5 que me incomodaram e fizeram eu tomar a decisão de cancelar a minha ordem e acabar investindo na Sony A7S III. E a primeira coisa é o limite de gravação que a R5 impõe. Isso é imposto por fábrica e ela para de gravar depois de 30 minutos. O que é um problema para mim que gravo vídeos de YouTube que duram mais do que 30 minutos, que faço aulas que eu vendo aqui para os inscritos do canal e para quem está querendo aprender um pouco mais sobre audiovisual. E eu estou inclusive tentando começar a trabalhar com eventos, e aí tem um limite de gravação a 30 minutos, vai fazer se tornar um pesadelo para eu conseguir sincronizar o áudio e ter um workflow mais simples. Então esse é um dos grandes problemas que eu tenho com essa câmera. Talvez o principal problema, porém, é o fato de que essa câmera superaquece. Eu não ficaria tão aborrecido se ela superaquecesse depois de alguns minutos, quando eu estivesse gravando a 8K, ou depois de alguns minutos, quando eu estivesse gravando a 4K 120. Porém, essa câmera superaquece quando eu estou gravando nos modos de resolução e bitrate mais altos, mesmo em 4K, 60 quadros por segundo. E isso é um problema para mim. Superaquecer a 4K 60 para mim não é aceitável, porque eu quero fazer B-rolls, eu quero poder ter a oportunidade de fazer câmera lenta a 40% da velocidade original quando eu quiser,
Por isso que eu comprei ou compraria uma câmera cara como essa, e ela superaquecer a 4K 60 para mim é um problema grave. O terceiro e último problema também está relacionado a superaquecimento, mas não o ato dela desligar sozinha depois de um certo tempo, mas sim o fato dela me bloquear a alguns recursos, mesmo que eu não tenha nunca utilizado esses recursos. Veja, se você estiver fotografando com a Canon EOS R5, ela vai estar gerando calor, e aí na hora que você mudar para o modo vídeo e quiser fazer um vídeo a 8K ou fazer um vídeo a 4K 120, ela vai te dizer que você não pode, que essa opção não está disponível, porque mesmo que você não tenha gravado vídeo nenhum, a câmera gerou calor dentro dela e ela não está mais disponível para esses modos de operação. Ou seja, não é uma câmera confiável. Como é que você pode programar um trabalho, né, se você não sabe quando que você vai ou não vai poder utilizar um recurso da câmera? Então, esses são os 3 motivos que me fizeram desistir da Canon EOS R5 e optar pela Sony A7S III. Agora, é importante que você entenda que quando você vai escolher uma câmera, você tem que ter muito claro na sua mente o que é importante para você. Porque se aquilo que é importante para você, por exemplo, é o peso da câmera, porque você vai viajar com ela e tal, então não seria a Sony A7S III que você compraria, porque ela é relativamente pesada. Se o que é importante para você é o preço da câmera, porque você está trabalhando no orçamento e não quer gastar muito para começar, não vai ser a Sony A7 III que você vai comprar. Se você quer ter uma experiência muito simples de menu, que é uma câmera mais simples para utilizar, definitivamente não é a Sony A7S III que você quer comprar. Eu escolhi a Sony A7S III porque talvez aquilo que mais importa para mim é a qualidade da imagem e a flexibilidade que eu tenho de trabalhar essa imagem posteriormente no meu workflow, nas minhas edições. E se você pensar, mesmo o segundo motivo está relacionado ao primeiro, porque é a habilidade que eu tenho de deixar a imagem ainda melhor, que é a minha edição. Então, qualidade da imagem para mim é o que importa de verdade. E aí a pessoa pode estar pensando, mas Álvaro, a R5 grava vídeos 8K e a Sony A7S III grava no máximo 4K. Então, já que a qualidade de imagem que é importante para você, você deveria ter ido para Canon EOS R5 e não para Sony. Gente, qualidade de imagem vai muito, mas muito além do que a resolução do vídeo. Sim, 8K tem uma resolução mais fina do que 4K. Porém, para mim, mais importante até do que a resolução são alguns outros critérios, como, por exemplo, o range dinâmico de uma câmera. O range dinâmico é a habilidade da câmera conseguir enxergar detalhes das partes mais escuras e das partes mais claras ao mesmo tempo, sem que as partes mais escuras fiquem cheias de grãos, fiquem cheias de ruído digital, e as partes claras não fiquem estouradas, o que é ideal para ambientes de alto contraste. É o que faz com que as câmeras de cinema se tornem tão especiais, para o céu não ficar estourado e o rosto ficar bem exposto. E com a Sony A7S III, eu tenho mais de 15 stops de range dinâmico, e com a Canon R5 eu tenho 13,5 stops de range dinâmico. E, gente, cada stop é você ter a oportunidade de dobrar a quantidade de luz e ainda assim não perder detalhes. Então, 2 stops é realmente bastante significativo com relação a range dinâmico. Ainda na parte do que faz uma imagem ser considerada boa ou ruim, eu quero falar para vocês que é a performance em baixa luz. A oportunidade de eu poder utilizar ISOs altos, sem perder range dinâmico e sem introduzir ruídos digital. Então, a Sony A7S III enxerga no escuro melhor do que eu. Se eu estiver num ambiente escuro e quiser saber o que está acontecendo lá, é melhor eu colocar a câmera para rodar e olhar através da câmera do que confiar nos meus olhos. Essa câmera chega a um ISO de mais de 400.000. E ela tem 2 circuitos, ainda que a Sony não tenha anunciado dessa forma, meio que óbvio, meio que visível. Quando você está a ISO 10.000, que já é um ISO muito alto, a câmera tem alguns ruídos digitais bem perceptíveis. Assim que você muda para 12.800, um ISO mais alto, a imagem fica mais clara, a imagem se limpa completamente. E você passa a ter uma imagem completamente aceitável. Então, para fazer imagens em ambientes com iluminação deficiente, fazer vídeos à noite, se você está querendo fazer vídeos de casamento, onde você vai estar sempre numa situação de meia luz, a Sony A7S III é uma máquina para fazer vídeos em ambientes com iluminação deficiente, e isso para mim influencia mais do que a resolução na qualidade da sua imagem. Falando agora sobre a oportunidade de editar os meus vídeos e deixar a imagem ainda melhor posteriormente na minha edição, a gente tem que falar agora uma conversa um pouco mais nerd. E eu vou tentar fazer isso da forma mais objetiva possível. Tanto a Canon EOS R5 quanto a Sony A7S III fazem
Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, as duas fazem. Só que se eu não quiser superaquecer na R5, eu tenho que sempre deixar nas opções mais simples e mais básicas. Se eu quiser tirar o máximo de proveito do arquivo que a R5 está gerando, ela vai superaquecer. E na Sony ela não superaquece. E do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, na habilidade de poder gravar vídeos 10 bits. Com a R5 ela superaquece. Se eu deixar a 8 bits, ela não superaquece. Mas por que eu vou comprar uma câmera top de linha para gravar em 8 bits só para ela não superaquecer? E Álvaro, o que é esse negócio aí de 10 bits? O que é 8 bits? Eu já falei em alguns outros vídeos, mas de uma forma muito rápida. O sensor da sua câmera forma a sua imagem através de compor a sua imagem em 3 canais de cor, que é o que a gente chama de RGB, Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul. Para cada um desses canais, a sua câmera identifica, no caso de 8 bits, 256 tons de cor diferente por canal. E enquanto você muda para 10 bits, ao invés de 256, a sua câmera passa a identificar 1024 tons de cor diferente por canal. Ou seja, num vídeo a 8 bits, eu estou gravando um vídeo que tem 16 milhões de cor. Cor pra caramba. Mas num vídeo a 10 bits, eu estou gravando um vídeo com mais de 1 bilhão de cor. O que vai fazer com que os meus gradientes, quando eu saio de claro para escuro, quando eu saio de azul para vermelho, eu não vejo aquelas bandas que normalmente se formam. Agora, se o seu objetivo é comprar uma câmera para fazer upload para o YouTube, faz diferença nenhuma ser 8 bits ou 10 bits, porque o YouTube vai comprimir e vai ficar aparecendo banda de qualquer forma. Agora, se você tem a opção de entregar o seu projeto de outras formas, gravar em 10 bits é uma diferença muito significativa. A outra coisa que é importante entender é que ambas as câmeras gravam no modo 422. Só que se eu gravar em 422 com a Canon, ela superaquece, eu tenho que gravar em 420. Álvaro, o que é esse troço de 422 e 420? Veja, o sensor da sua câmera tem milhões de pixels. E em algumas câmeras, como por exemplo essa daqui, Blackmagic Pocket 4K, cada pixel está sendo capturado e registrado na sua individualidade porque ela está gravando em RAW. Algumas câmeras, mesmo que não gravem em RAW, te dá a opção de gravar naquilo que a gente chama de 444, onde todos os pixels estão sendo capturados na sua individualidade. A maioria das câmeras, porém, inclusive a Sony A7S III e a R5, vão ignorar alguns desses pixels e vão simplesmente assumi-los como sendo idênticos aos pixels imediatamente ao lado. Quando você grava no modo 420, a câmera está basicamente pegando só 1/4 da informação verdadeira do seu sensor e formando a sua imagem. Não é que você está perdendo resolução, porque os pixels continuam lá, mas ela duplica esses pixels com base no pixel imediatamente ao lado. Só 1/4 dos pixels são registrados em sua individualidade quando você está gravando no modo 420. Quando você muda para o modo 422, agora a metade dos pixels estão sendo capturados. Então ainda é a metade do total, porém é o dobro do que você tem em 420, o que vai te dar muito mais flexibilidade para você fazer as suas correções de cor posteriormente na sua edição. Ambas gravam 422, só que a Canon superaquece e a Sony não. Então, mais uma coisa que para mim importa com relação à qualidade da imagem e a habilidade de eu poder editar as minhas imagens posteriormente na edição. Mas não acaba por aí. Uma outra coisa é que as câmeras optam não só por misturar pixels, ao invés de registrá-los na sua individualidade, como ela também faz a mesma coisa para frames, para quadros. Então, quando você está gravando um vídeo, por exemplo, a 24 quadros por segundo, não só a sua câmera está ignorando alguns pixels, ela às vezes está ignorando quadros inteiros da sua imagem. O que ela faz basicamente é analisar o que mudou de um quadro para o outro, e aí ela só captura aquilo que mudou. E ela faz isso para fazer o seu arquivo ficar mais comprimido, ocupar menos espaço no seu cartão de memória, exigir menos do processador da sua câmera, fazer a sua bateria durar mais. Tem uma série de motivos para a sua câmera fazer isso. Isso é o que a gente chama de um padrão de compressão IPB, que também é conhecido como Long GOP. E GOP significa Group of Pictures, grupo de fotografias. Você não está capturando cada quadro na sua individualidade, no modo Long GOP ou no modo IPB. E ambas as câmeras, R5 e A7S III, têm essa opção, porém as duas também te dão a opção de gravar no que a gente chama de All Eye, que é um modo onde cada quadro do seu vídeo está sendo capturado na sua individualidade, que vai fazer o arquivo ficar muito maior,
mas vai te dar muito mais flexibilidade para mudar suas cores e editar o seu vídeo, e vai rodar muito melhor no seu computador, porque agora o arquivo está menos comprimido, exige menos do seu processador do computador para fazer isso. Ambas as câmeras te dão a oportunidade de gravar em All-I, mas a R5 superaquece e a Sony A7 III não superaquece. Então essa é uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Por fim, ou não por fim, tem mais dois na prática, é a questão do bitrate. Veja, gente, você tem que entender que nem todo 4K é igual. A quantidade de bitrates que você está colocando no seu arquivo importa e importa muito. E vamos entender isso, tá? Primeiro, 1 byte é equivalente a 8 bits. Normalmente quando você fala tamanho de arquivos digitais, você se refere a ele a megabytes, mas quando você fala sobre taxa de transferências, como por exemplo, o quanto que a câmera está transferindo para o cartão de memória, normalmente você se refere a megabits por segundo. Então basta você pegar a taxa de megabits por segundo e dividir por 8, que agora você tem uma taxa de megabytes por segundo. Talvez possa ser mais intuitivo para a maioria de nós aqui, seres humanos mortais. Então vamos pensar, por exemplo, num exemplo ruim, que é o meu drone, o meu DJI Mavic 2 Pro. Ele é um drone capaz de gravar vídeos 4K, 10 bits, 420, que já é um primeiro problema, e ele faz isso no máximo a 100 megabits por segundo. Então se eu pegar 100 e dividir por 8, ele está gravando 12.5 megabytes por segundo. Só que eu estou gravando 30 quadros por segundo, o que faz com que cada um dos meus quadros do Mavic 2 Pro tenham 0.42 megabytes. E aí para uma imagem 4K com 1 bilhão de cor, né, tendo apenas um arquivo ou um tamanho de 0.42 megabytes, a chance de que essa imagem vai ficar pixelada na hora que eu estiver filmando uma coisa com mais detalhes é muito grande, mesmo que eu esteja gravando em 4K. Então a quantidade de megabits por segundo, o bitrate que a sua câmera grava, é algo também muito importante. Neste caso, a R5 tem uma vantagem com relação à Sony A7S III, porque ela grava com bitrates incríveis, muito maiores do que o que a Sony A7S III consegue gravar. Por outro lado, ela superaquece, e aí você tem que usar mídias caríssimas para conseguir colocar isso no seu cartão de memória. A maioria dos cartões de memória do mercado não vão servir, você tem que comprar cartões de memória super caros. O que a Sony fez foi encontrar o balanço correto. Ela te dá bitrates adequados. Você não tem aquele absurdo de bitrates com uma qualidade fantástica que a Canon te oferece, porém oferecendo menos bitrates. A câmera não superaquece, você pode utilizar cartões de memória comum e ainda assim é mais do que 100 megabits por segundo para que você tenha flexibilidade na sua edição e tenha a oportunidade de modificar a aparência da sua imagem posteriormente na sua edição. E para fechar com chave de ouro, a Sony te dá a oportunidade de escolher o codec. Você pode optar por um codec mais novo, mais otimizado, que é o H265 ou HVEC, que é a forma com qual o arquivo vai ser salvo no seu cartão de memória. Esse é um codec muito bom, porque você vai registrar mais detalhes, o arquivo ainda assim vai ficar pequeno e você vai poder economizar espaço no seu cartão de memória, que é um produto, é um acessório caro que você tem que comprar para poder gravar vídeos. O problema do HVEC ou H265 é que as placas de vídeo atual dos computadores não são otimizadas para esse tipo de codec. Então, a não ser que você esteja utilizando um computador da Mac, um computador da Apple, editando o seu vídeo talvez no iPad, você vai ter bastante dificuldade para conseguir ter playback, para conseguir renderizar os seus vídeos gravados em H265. E a Sony te dá essa opção, caso você tenha um computador da Mac, mas você também pode optar por gravar em H264, que é o padrão comum que vai rodar muito mais facilmente no seu computador. Então, se você perceber, a Sony pensou em todas as flexibilidades, você pode combinar tudo isso que eu falei. Pode gravar em 10 bits 420 em Long DOP, mas também pode gravar em 10 bits 422 em All-I, você pode gravar com H265, H264, então desde que você entenda os recursos disponíveis para sua edição, qual o tamanho do seu cartão de memória, quão importante é você poder fazer um pós-processamento do seu vídeo, melhor você vai conseguir entender quais são as configurações de câmera que você pode utilizar, e seja qual for a configuração que você escolhe, a câmera não superaquece e te entrega uma performance super confiável. Então, esse é o motivo pelo qual eu acabei optando pela Sony A7S III, ao invés de optar pela Canon EOS R5. E para terminar esse vídeo,
para tentar segurar um pouco o humor dos comentários aqui, eu quero te dizer que eu reconheço que esse vídeo não tem nada a ver com a arte da fotografia ou com a arte da produção de vídeo. Ninguém precisa de uma câmera super tecnológica para tirar foto boa ou para produzir vídeos bons. O que importa é a história que você está contando, a emoção que você está transmitindo. O que importa é a sua experiência, o que importa é a sua inspiração, entender de composição, ter uma boa iluminação, a lente, o áudio, importa muito mais do que a câmera que você está utilizando. Ainda assim, este vídeo especificamente era um vídeo para falar sobre a câmera. Espero que vocês não tenham ficado ofendidos comigo por não ter feito um vídeo que fala sobre a arte do audiovisual e tenha focado na parte mais técnica do audiovisual. E é isso aí por hoje. Falei que nem um tagarela. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido transmitir algum conhecimento novo para vocês. Se sim, por favor, me deixa um comentário, me deixa um like, compartilhe o vídeo. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Não esquece do meu curso. Fui!